Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 1, episódio de estreia desse programa Advogando em Improbidade Administrativa. Meu nome é professor Alexandre Mazzi e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para, começando do zero, iniciar no subnicho mais rentável da advocacia contra a fazenda pública, que é a improbidade administrativa. E hoje nós vamos falar a respeito das novas regras sobre prescrição na ação de improbidade. Antes disso, eu tenho um recado muito importante: estão abertas as matrículas da nova turma do curso completo Advogue para Servidores Públicos. Somente nesta semana e até amanhã, sábado, dia 6 de novembro, estamos com desconto promocional de R$ 1.000, 7 bônus incríveis, 3 anos de acesso e garantia incondicionada de satisfação de 7 dias. Você encontra o link para fazer matrícula na minha bio do Instagram e aqui abaixo da descrição desse vídeo, se você assiste pelo Facebook ou pelo YouTube. E para falar de prescrição em ação de improbidade, nós temos hoje uma presença ilustre do meu parceiro, Dr. Marcelo Espanha, que é especialista em improbidade administrativa. Nós vamos bater um papo a respeito disso. Enquanto eu vou colocando no ar aqui o Marcelo, eu queria fazer um panorama a respeito das mudanças na lei de improbidade. Vocês devem estar sabendo que foi publicada a Lei 14.230, ela é de 25 de outubro de 2021, portanto, estamos falando de alguns dias atrás, é uma lei novinha, e essa lei promoveu, olha só, mais de 100 mudanças na lei de improbidade, mais de 100. Para que você tenha uma ideia de algumas mudanças significativas. Primeiro, foi eliminada da lei a figura da improbidade culposa. Agora, qualquer ato ímprobo, para ser punível pela Lei 8429, precisa ter caracterização de dolo. Existe previsão de prescrição intercorrente, olha só, prescrição intercorrente. Agora, a legitimidade para a propositura da ação é exclusiva do Ministério Público, não há mais propositura pela entidade pública, pela entidade federativa. Terceira novidade, houve uma ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos. Quinta novidade, foi estabelecido um prazo limite para o inquérito civil, a fase administrativa, de 365 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. E para ficar só nas grandes mudanças, houve também uma ampliação do prazo prescricional, de 5 anos para 8 anos. E para falar a respeito de prescrição e as novas regras, porque mudou muita coisa, eu vou trazer aqui para a conversa, deixa eu só ver se eu consigo fazer tudo certinho. Em ações de improbidade, o doutor Marcelo Espanha. Salve, Marcelo. Tudo bem? Fala aí, Maza. Veja se você me ouve, a tela está em vermelho aqui embaixo ainda. Peraí, agora vamos lá. E aí, está me vendo? Agora está uma maravilha, Marcelo. Isso, agora está bem centralizado. Bom dia, obrigado pela gentileza de atender aqui para a gente fazer essa live. Primeira pergunta que eu faço, Marcelo, é a pergunta que está na boca do povo, a imprensa só fala nisso. Essas mudanças, elas favorecem a impunidade? Seja bem-vindo e fique à vontade para tratar aí do tema de prescrição. Bom, Maza, bom dia a todos aí, né? Muito honrado e muito feliz aí pelo convite para conversar contigo, trocar ideias, né? E angústias, né? Lei nova, com muitas mudanças, num tema muito importante, né? O mundo jurídico está efervescendo, né? Mas, para a gente começar o nosso bate-papo, quando a gente ouve os comentários aí da nova lei de improbidade pela imprensa, parece que abriu uma porta para bandalheira, né? Agora ninguém mais vai ser condenado, Verdade. Enfim, né? Eu não concordo com isso.
Em alguns aspectos, a nova lei ela arrefeceu, porque era necessário. A lei anterior ela precisava de uma sintonia fina, porque eu preciso punir o mau administrador, mas eu não posso punir tudo que é feito na administração pública, né? Eu até brinco assim, quando a gente estuda direito administrativo na faculdade, é, é uma coisa. Quando você estuda a licitação na faculdade, os contratos públicos, é uma coisa. Quando você está na administração pública e tem que implementar políticas públicas cumprindo a legislação, é outra história. Então, assim, a nova lei de improbidade, ela tem coisas boas, tem coisas ruins, mas ela não significa impunidade, muito pelo contrário, como você mencionou anteriormente, a pena de suspensão dos direitos políticos aumentou, enfim. Uma observação que eu gostaria de fazer até no início, né, que precisava fazer uma mudança na lei de improbidade, isso quem é operador do direito, quem trabalha com essas ações, tem consciência. A questão é, talvez tenhamos perdido uma ótima oportunidade de fazer uma ótima sintonia fina e resolver o problema dando segurança jurídica, né? As mudanças na lei de improbidade, elas vão trazer uma certa insegurança jurídica. Advogados, juízes e promotores, a partir do dia 25, não sabem mais como vão se comportar os processos em andamento. Os daqui para frente, tudo bem, a gente consegue ter uma previsibilidade. Mas tem muita coisa aí para a gente discutir, para a gente implementar, né? Marcelo, vamos falar então de prescrição, que é um dos 100 temas que Sim, foram alterados e é um assunto que está deixando todo mundo bastante perplexo. Nosso objetivo aqui é sempre tratar dos temas. Cada semana a gente aborda um tema sobre improbidade para quem está começando do zero. Então, a primeira pergunta que eu te faço, depois dessa visão geral, que, aliás, com ela eu concordo 100%, o que a gente considera prescrição para a lei de improbidade, Marcelo? Bom, o direito ele está sempre ligado ao tempo, tá? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Advogado, juiz, promotor cumprem prazos, enfim. E a improbidade não é diferente. Para eu ajuizar uma ação de improbidade, eu preciso respeitar certos prazos, que é a prescrição. A prescrição é um conceito bem simples, assim, é a perda da pretensão. Então, por exemplo, o Estado tem o ius puniendi para perseguir o administrador improbo. Então, ele tem um prazo para fazer isso, um prazo para manejar a ação de improbidade, não? E também o judiciário tem um prazo para julgar essa ação de improbidade. Se isso não ocorrer dentro desses marcos temporais da legislação, vai estar consubstanciada a prescrição, que é a perda da pretensão. Eu vou terminar o conceito aqui na perda da pretensão. Quando a gente está ensinando os meninos na universidade, na teoria das obrigações, a gente fala o seguinte, que prescrição é a perda da pretensão pela inércia do titular do direito. Mas eu propositadamente vou parar no conceito de prescrição assim, pela perda da pretensão. Depois eu explico melhor o porquê desse meu posicionamento aí, dessa filigrana jurídica. Fechado, Marcelo. Olha só, para quem não conhece, não tem intimidade com a lei de improbidade, o dispositivo que comanda o tema da prescrição segue sendo o artigo 23. Na redação anterior, agora já integralmente revogada, o prazo era de 5 anos para servidores estatutários seletistas, contados da data do fato ímprobo. E para quem era político e comissionado, tinha uma forma diferente de contagem do início do prazo, que era com o desligamento da função. Agora, o artigo 23, ele fala tudo diferente. Eu estou com ele aqui, não decorei ainda, mas eu vou ler para que vocês conheçam. Artigo 23, com redação da nova lei. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infração permanente, do dia em que cessou a permanência. Marcelo, é o único prazo que eu conheço
em direito público de 8 anos. Havia um esforço do legislador de 30 anos para cá de padronizar a propositura ou o estabelecimento de prazos de prescrição em administrativo tributário em 5 anos. O legislador, contrariando a interpretação que a imprensa vem dando, ele aumentou de 5 para 8 anos. Você considera que esse aumento é bem-vindo? E uma pergunta que já é uma bucha, Marcelo, está aqui e vai ter que responder. Tem algum caso de improbidade que é imprescritível? Bom, esse primeiro prazo prescricional, né, da data do fato até o ajuizamento da ação, 8 anos, não tem como dizer que beneficia a impunidade. Por quê? Porque o Ministério Público tem 8 anos para fazer uma investigação. E a lei nova, ela aumentou esse prazo. A lei anterior era de 5 anos, né? Então, nesse ponto, eu acho que favorece o Ministério Público, que ele tem 8 anos para fazer essa investigação. É bem verdade que o inquérito civil tem que durar 365 dias e pode ser prorrogado por mais uma vez, né? Agora, esse é o primeiro ponto. Só que quando a gente fala de ações de improbidade, elas são ações muito cáusticas. Geralmente, o Ministério Público ele faz vários pedidos. Então, ele pede a condenação por improbidade pelo artigo 9, pelo artigo 10, pelo artigo 11. Ele pede a suspensão dos direitos políticos. Ele pede a cassação da aposentadoria. Ele pede a proibição de contratar com o poder público. Ele pede a perda do cargo. Ele pede o ressarcimento ao erário. Ele pede a anulação dos atos administrativos objeto do processo, ele pede anulação dos contratos, ou seja, quando a gente pega uma ação de improbidade e olha os pedidos, a gente vê uma miríada de itens, né? E dentre esses itens, né, a gente tem um ponto que é muito importante para a galera que vai advogar na área administrativa, em improbidade, para quem está começando agora a carreira, ou mesmo para os profissionais que estão se deparando com esses processos, né, é a questão do dano ao erário, né? De novo, a ideia de prescrição é a perda da pretensão, né? E o direito ele está ligado ao tempo. Só que a gente tem um problema. O artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, fala na prescrição, que a lei vai reger a prescrição dos atos de improbidade, ressalvadas as ações. No nosso imaginário jurídico, a gente sempre, quando pensa em dano ao erário, vem o 37 e prescrição, né? Ou seja, imprescritível, né? O próprio Supremo Tribunal Federal se deparou na matéria, tem o tema 897, que diz o seguinte, que as ações de improbidade que versam sobre prejuízo ao erário, ressarcimento do prejuízo ao erário, com dolo, são imprescritíveis. Esse é o cenário que a gente tem hoje. A nova lei não faz essa ressalva, né? Eu até brinquei com uns amigos, eu falei o seguinte, a gente está num momento que a gente tem uma tela em branco, né? A gente está rediscutindo essa questão da prescrição na improbidade. Então, eu acho que esse tema vai ser levado ao judiciário, né? Os embates entre acusação e defesa vão versar sobre isso. Será que realmente o dano ao erário é imprescritível, mantendo a jurisprudência atual do Supremo? Ou pela nova lei também vai se cristalizar a prescrição? E aí um ponto importante, Masa, que eu queria ressaltar é o seguinte. Quando o erário, e aí eu estou simplificando a história, quando o erário, a fazenda pública, causa um dano para o particular não tem um prazo prescricional para ajuizar a ação, né? 5 anos. Então, exatamente. E agora, ao revés, também não teria que ter um prazo de 5 anos, por exemplo, ou 8 anos, para regulamentar essa prescrição a favor do erário, né? E lembrando que na Constituição não existem direitos absolutos, é preciso fazer a ponderação entre eles. E aqui eu falo um ponto interessante. Os processos, eles não podem se perpetuar de eterno. Eu não posso ter uma ação de improbidade
durante 30, 40 anos. Imagina, o sujeito é prefeito em 2021 e daqui a 30 anos alguém pega um contrato e ajuiza uma ação de improbidade dizendo, olha, aquele ato que você praticou lá atrás, ele causou prejuízo ao erário. O senhor está sendo processado agora. Isso fere a segurança jurídica. O nosso ordenamento jurídico, enquanto sistema, ele tem que ser coeso e ele tem que gerar segurança jurídica. E a prescrição, no meu modo de ver, é um ponto que gera segurança jurídica e essa questão da imprescritibilidade do dano ao erário acho que tem que ser revista. E é uma ótima oportunidade para rediscutirmos isso em função da nova lei de improbidade, Maza. Marcelo, seu comentário é perfeito. Eu não consigo ler o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição e enxergar nesse dispositivo uma imprescritibilidade de ação de ressarcimento ao dano. Eu estou com ele aqui na minha frente, eu virei aqui para o lado que eu estava pesquisando. Eu vou ler e eu quero que vocês que estão assistindo ou ouvindo no podcast, que vocês prestem atenção para ver se está escrito aqui que a ação é imprescritível. Diz assim, ó, 37, parágrafo 5º, Constituição falando, abre aspas, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Em nenhum momento esse dispositivo está falando a respeito de imprescritibilidade. E por que não tem sentido, Marcelo, falar de imprescritibilidade? Porque, veja, a existência de prazos no direito, como você bem disse, é uma imposição da segurança jurídica. Então, nós, na nossa vida, sabemos que as coisas ruins que acontecem com a gente, elas vão mais ou menos cicatrizando com a passagem do tempo. Para o direito é a mesma coisa. Então, toda vez que você define uma ação como imprescritível, uma pretensão, como você disse, como imprescritível, tem que existir na Constituição algum valor que esteja acima da segurança jurídica para fazer com que tenha sentido essa imprescritibilidade. Ressarcimento ao erário é um valor que está acima no ordenamento da segurança jurídica? Não. Dano patrimonial ao erário é o que a doutrina chama de interesse público secundário, interesse patrimonial do Estado como pessoa jurídica. Não tem sentido essa visão do STF de ações imprescritíveis. Não tem sentido. Então, nesse ponto, eu concordo 100% também com o Marcelo, é um ponto que precisaria ser revisto. Eu tenho aqui também, Marcelo, a descrição dos parágrafos, especialmente o parágrafo 4º da lei com a redação, da lei de improbidade com a redação, que fala em prazo de prescrição interrompido. Então, diz lá, o prazo de prescrição referido no caput, artigo 23, parágrafo 4º da lei de improbidade. Interrompe-se. Aí vem, 1, pelo ajuizamento da ação de improbidade. 2, pela publicação da sentença condenatória. 3, pela publicação de decisão ou acórdão do Tribunal de Justiça ou TRF que confirma a sentença condenatória. 4, pela publicação de decisão ou acórdão do STJ que confirma o acórdão condenatório. 5, pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo que confirma acórdão condenatório ou reforma de acórdão de improcedência. E aqui vem o parágrafo 8º, Marcelo, que é o seu predileto. Na nossa conversa antes aqui dessa live, você falava dos problemas desse parágrafo 8º, que diz assim, ó, o juiz ou tribunal, depois de ouvido o MP, deverá, de ofício ou a requerimento da parte, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos do parágrafo 4º transcorra o prazo do parágrafo 5º. Marcelo, que diabos é esse artigo 23, parágrafo 8º, que fala de prescrição intercorrente na improbidade? Bom, a bucha, olha a bucha. Pra você ver, né? Para quem está nos vendo, nos ouvindo, enfim, né? Um TCC, um artigo científico, uma tese de mestrado, doutorado, ó, esse artigo é um excelente tema, porque ele envolve várias questões, né? Bom, em primeiro lugar,
Eu falei que prescrição é a perda da pretensão e fiz um corte, né? O conceito que a gente usa para os alunos do primeiro ano é o seguinte: prescrição é a perda da pretensão pela inércia do titular, né? Quando eu falo em prescrição intercorrente, que a gente conhece no direito tributário, no direito trabalhista, né, nos processos de execução, né, é o seguinte: a Fazenda ajuiza uma execução fiscal ou numa execução trabalhista, né, o processo ele para porque o devedor não tem bens, ele é arquivado por 1 ano e depois começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, né? Ou por inércia do titular em não encontrar esses bens, né? Então, assim, a ideia de prescrição intercorrente vem de uma inércia do autor da ação. Agora, na improbidade, esse prazo, esses marcos, né, de interrupção da prescrição, então, por exemplo, 8 anos para ajuizar a ação. Ajuizou a ação, interrompe a prescrição e ela volta a correr. Só que pela metade, 4 anos agora. Isso. Né? Existem ações de improbidade, Masa, que são muito simples, tá? Que em 2, 3 anos elas transitam em julgado. Mas existem ações de improbidade que são muito complexas, né? Eu já participei e participo de algumas que a instrução dura 8, 9 anos, porque são matérias que envolvem perícia, envolvem muitos documentos, envolvem questões multidisciplinares, né? Então, dentro desse prazo, né, se o processo não for julgado, desses marcos temporais, vai se cristalizar a prescrição. Mas não pela inércia do Ministério Público, não. É porque o legislador estabeleceu esses marcos, não? E esse é um ponto muito controverso, tá? Ele lembra um pouco a prescrição intercorrente e a prescrição retroativa no direito penal anterior, né? Apesar de não ser um criminalista, né, eu citei esse exemplo porque eu me lembro na época da faculdade que a gente tinha prescrição retroativa e, salvo engano, não existe mais no direito penal. Então, por exemplo, você era condenado numa ação penal e tinha os recursos. Quando transitasse em julgado, se os marcos temporais entre a sentença de condenação e o acórdão da apelação fossem ultrapassados, dava uma prescrição retroativa. Eu acho que o legislador da nova lei de improbidade pegou inspiração nessa antiga redação do Código Penal. Agora, esse é o tema mais importante. Por quê? Essa prescrição intercorrente, ela vai pulverizar questões como inelegibilidade por improbidade. Exemplo, para eu registrar uma candidatura, eu tenho que atestar as minhas condições de elegibilidade e provar que eu não sofro causas de inelegibilidade. Na justiça eleitoral, num registro de candidatura, é muito comum a discussão sobre se existe ou não ato de improbidade. Tá? Inclusive, o TSE tem jurisprudência pacífica que o juiz eleitoral, no momento do registro da candidatura, ele pode analisar o acórdão da Justiça Comum, né, ou o acórdão do Tribunal de Contas para inferir se há ou não improbidade. Né? E para fazer o registro de candidatura de quem tem processo de improbidade, geralmente a gente tem que tomar o cuidado de conseguir uma cautelar para suspender os efeitos. Não tem aquela história da lei do ficha limpa? Condenação Sim. Em segunda instância por improbidade gera inelegibilidade? Então, agora imagina só o impacto desse prazo prescricional de 4 anos no registro de candidatura das eleições do ano que vem. A Justiça Eleitoral vai ter que ser chamada, ou melhor, provavelmente será chamada a verificar se há ou não prescrição da improbidade. Olha que coisa maluca, Masa. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um candidato que tem uma ação de improbidade que está aguardando julgamento há 5 anos no Tribunal de Justiça. E ele entra com um registro de candidatura. Né? O Ministério Público vai impugnar a candidatura dizendo, olha, ele tem uma condenação aí por
por improbidade, né? Ou vai transitar em julgado, vai ter o julgamento em segunda instância, enfim, né? O que o candidato pode fazer no registro de candidatura? Ele é alegado, não, eu tenho o processo de improbidade, porém ele já está prescrito. Aí a Justiça Eleitoral vai ter que se manifestar sobre uma prescrição na ação de improbidade, enquanto o próprio tribunal ainda não se manifestou. São questões inusitadas aí que nós vamos ter que enfrentar o ano que vem. E esse tema que você levantou agora vai cair que nem uma bomba o ano que vem, hein? Ano de eleição. Com certeza. Vai cair. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer aqui, Marcelo. Não quero te segurar muito tempo. Eu sei que seu escritório e as aulas demandam muito. Você tem muitas ações aí para cuidar, muitos clientes também. E o direito intertemporal? Só tem pergunta bucha aqui. O prazo mudou de 5 para 8, mas pela lei antiga era possível uma ação de improbidade ter um prazo muito maior do que 5 anos se pegasse, por exemplo, um senador da República, estava estabelecido o entendimento que é com o desligamento do último mandato. Então vamos supor um senador que se reelege no primeiro ano do primeiro mandato pratica uma improbidade. O prazo era de 8 anos do primeiro mandato, mais o segundo, 16 anos. Vem a nova lei e diz, o prazo é de 8 anos da data do ato. Pergunta, Marcelo, como que essa mudança atinge os casos que estão em curso? Tem que extinguir todas essas ações? Como que você vê essa questão do direito intertemporal que não está previsto na lei? Masa, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Quem conseguir responder vai ganhar R$1 milhão. Acho que uma das falhas da lei de improbidade, da nova lei de improbidade, é não ter expressamente regulamentado essa transição entre regimes jurídicos, tá? Porque nós vamos ter questões interessantes. Por exemplo, existem ações de improbidade em andamento, que estão aguardando sentença. Existem ações de improbidade em andamento que estão na fase inicial. Existem ações de improbidade em andamento que estão na fase de instrução, de produção de provas. Para cada tipo de ação que eu citei, a nova lei vai trazer um impacto. E a gente não tem resposta na nova lei de improbidade para isso. O que eu acho que a gente tem que ter alguns parâmetros aí para balizar as nossas ações. Por exemplo, quando a gente fala da prescrição de 8 anos, né, o prazo inicial para o Ministério Público ajuizar a ação, essa prescrição ela tem natureza jurídica de direito material. Sim. Tanto é que, na contestação, o réu vai alegar essa prescrição é matéria de mérito, não é preliminar. Né? Então, as ações, na minha modesta opinião, que estão ajuizadas, né, que já foram ajuizadas antes da lei, o prazo de 5 anos ainda vai ser mantido. Tá? Entendi. A questão interessante é a do prazo de 4 anos, da prescrição intercorrente. Por quê? Porque essa prescrição intercorrente ela tem natureza jurídica de direito processual. E pelo artigo 142 ou 145 do CPC, as normas de direito processual elas têm aplicação imediata. Então, por exemplo, publicou a nova lei de improbidade. O meu recurso de apelação está há 6 anos no Tribunal de Justiça, prescreveu. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Eu perco a ação de improbidade em primeira instância, entro com recurso de apelação, perco no tribunal, manejo recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial foi julgado, por exemplo, em 2015, né? E ainda o extraordinário aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do STJ interrompeu a prescrição, né? Mais de 5 anos aguardando julgamento no STF, prescrito está a ação de improbidade. Então, por exemplo, vamos imaginar um político
que tenha sido condenado à suspensão dos direitos políticos. Nesse caso, ele perdeu em todas as instâncias, só que pelo fato do processo dele, do recurso extraordinário, estar parado há mais de 5 anos, vai se consubstanciar a prescrição intercorrente. Então, é um ponto muito importante. Eu acho que, de novo, a gente tem uma tela em branco e os embates entre acusação e defesa e o judiciário é que vão delinear os critérios, né? Mas, assim, eu acho que as questões processuais, até pelo que a gente já teve de experiência com a aplicação do novo Código de Processo Civil, ele foi aplicado imediatamente. Os processos que estavam em andamento, foi mudado o rito processual daqui para frente. Os atos processuais praticados daqui para trás não foram modificados. Mas, sem dúvida, é uma questão em aberto, né? Eu acho que o prazo inicial de prescrição para as ações que já foram ajuizadas continua inalterado, mas o prazo de 4 anos aí da prescrição intercorrente se aplica aos processos em andamento, né? E aí, Maza, só para jogar um pouco da semente da dúvida, né? A gente teve a lei da pandemia, acho que a 14.220 do ano passado, né? Ela interrompeu e suspendeu a prescrição de todas as ações do período, acho que de junho a outubro de 2020. Ou seja, dentro desse caldo, né, desse caldeirão aí que é a nova lei de improbidade, a gente tem que jogar essa pitadinha aí da lei da pandemia, tá? Porque ela vai ter que ser interpretada em conjunto para a gente saber se vai dar ou não prescrição. E eu queria só deixar uma dica aí para quem está advogando aí, para quem tem que enfrentar isso na prática, né? Tem que usar a nova lei, eu acho, tem que explorar todas as possibilidades, mesmo porque os artigos, as discussões estão no começo, então a gente tem muita margem de manobra para levantar teses de defesa, né? Mas não podemos esquecer dos parâmetros da lei antiga, tá? Então, por cautela, vamos nas petições aplicar a nova lei, mas ainda fundamentando na antiga, procurando fazer prova, né, para ter maiores chances de sucesso, né? Não é porque a lei nova trouxe novidades aí interessantes, né? Vamos esquecer o resto das teses de defesa, né? A gente não sabe como é que o judiciário vai interpretar isso daqui para frente, né? É isso. Eu recebi uma pergunta, ela veio por mensagem direta, e essa pergunta, ela chamou a minha atenção para o artigo 3º da nova lei, que é um dispositivo, Marcelo, você conhece bem, ele não foi incorporado na lei 429, mas ele está na lei modificadora. A pergunta foi muito direta. Ô Maza, está tudo suspenso? A ação de improbidade parou geral? Porque olha o que diz o dispositivo. No prazo de 1 ano, a partir da data da publicação dessa lei, portanto, a contar de 25/10 deste ano de 2021, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade em curso, ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. Eu vou colocar a bucha mais uma vez para a gente encerrar no colo aí do Marcelo, que é especialista em improbidade, e ele me chamou a atenção para uma parte desse dispositivo que eu vinha interpretando equivocadamente. Pergunta. Responde, então, para quem fez a pergunta, Marcelo. Parou geral? Todas as ações estão suspensas? Não, só as ações que foram manejadas pelos entes federativos, tá? As ações manejadas pelo Ministério Público continuam seu trâmite, né? O que eu estou vendo dos juízes, eles estão abrindo prazo para as partes se manifestarem sobre a nova lei de improbidade, tá? Então, até para não alegar violações ao contraditório, ao princípio da ampla defesa, né? Alguns juízes, eles abrem prazo, mesmo a ação sendo proposta pelo Ministério Público, né? Com despachos mais ou menos no seguinte sentido, né? Digam às partes aí sobre os efeitos da nova lei de improbidade sobre as ações em curso, né? Aí as partes vão se manifestar e aí os juízes vão analisar e vão ver que rumo os processos irão tomar, né? Por isso a importância dos advogados aí levantarem essas novas
essas novas teses, tá? Porque nem o judiciário ainda sabe muito bem como é que vai lidar com essa nova faceta dos processos de improbidade, né, Maza? Mas esse prazo do artigo 3º, eu entendo que é um prazo prescricional para as ações movidas pelo ente federativo, não pelo Ministério Público, Perfeito. né? É uma norma que agora que você comentou ficou bem clara. Agora eu não consigo ler como eu estava lendo antes, que valia também para as ações do Ministério Público. Gente, eu não vou segurar o Dr. Marcelo aqui por mais tempo. Nós estamos batendo um papo com o Dr. Marcelo Espanha, meu parceiro, especialista em ação de improbidade. Nesse programa novo, Advogando em Improbidade, ele vai ser transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, 10 horas da manhã. Mas eu disponibilizo para assistir depois, quem não puder. Depois eu coloco também como podcast. E, para resumir tudo em uma frase que o Marcelo mencionou, nós temos uma tela em branco, e essa é a verdade. Vocês vejam esse despacho que o judiciário está dando, é para os juízes ganharem tempo diante da perplexidade de tantas questões. Um recado importante, antes de eu agradecer o Marcelo mais uma vez, estão abertas as matrículas para o curso completo Advogue para Servidores. Somente nessa semana, entre hoje e amanhã, sábado, dia 6, nós estamos com desconto promocional de R$1.000 nas matrículas. Você encontra o link na minha bio do Instagram ou abaixo da descrição desse vídeo, se você assiste pelo Face e pelo YouTube. Muito obrigado, Marcelo, pela disponibilidade. Você, tendo a possibilidade, vai frequentar aqui muitas outras vezes esse nosso bate-papo, que não é necessariamente para dar respostas, né, mas para chamar atenção para alguns pontos que merecem algum cuidado. Obrigado, Marcelo. Bom trabalho aí. Obrigado por esse tempo que você subtraiu da sua advocacia para nos ajudar a entender aqui. Maza, eu que agradeço, adorei conversar contigo, trocar ideias, né? Estou sempre à disposição, né? E muito feliz e honrado mais uma vez de conversar contigo, hein? Um grande abraço e até a próxima, meu amigo. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.